Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Elcimara e hoje nós vamos resolver algumas questões de concurso referentes ao assunto de hanseníase. São 10 questões para você treinar e ver como que esse conteúdo ele já caiu em algumas provas de concurso. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, que assim você vai receber os nossos conteúdos em primeira mão. E também aproveita, deixa o seu like e o seu comentário. Vamos lá então para a resolução de 10 questões referentes à hanseníase. Então nós temos aqui a primeira questão, é do ano de 2021, da banca SEV-URCA. Em visita domiciliar, a agente comunitária de saúde, Laura, questiona a dona Márcia quanto à presença em sua face de lesão única mais clara do que a pele ao redor, não elevada, com bordas mal delimitadas e seca. Dona Márcia responde que há alguns anos tem essa lesão, relatando que a mesma não incomoda, havendo, no entanto, redução de sensibilidade térmica e dolorosa no local. A ACS Laura lembra que Dona Márcia conviveu anteriormente com a paciente diagnosticada com hanseníase. Assim, frente à hanseníase, assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar as alternativas em relação à hanseníase. Então, nós temos aqui a alternativa A. A hanseníase é uma doença crônica infecto-contagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae, sendo uma doença de evolução bastante rápida. Bem, a hanseníase é uma doença crônica, Ela tem seu aspecto de evolução demorado, tá? Então, ela não é de evolução bastante rápida. Em geral, os pacientes podem apresentar, inclusive, as manifestações clínicas após muitos anos do contato com uma pessoa que era uma pessoa que tinha hanseníase anteriormente. Ela é uma doença de evolução lenta. Ao longo dos anos, a pessoa vai apresentando as manifestações que iniciam com lesões na pele. Ao longo dos anos, sem tratamento, pode acometer ali os nervos periféricos e chegar àquela forma da hanseníase vichoviana. Então, é uma doença de evolução bastante lenta e não rápida. Então, não é a nossa alternativa A. Vamos para a alternativa B. A bactéria causadora da hanseníase é transmitida pelas vias respiratórias, que é pelo ar, e não pelos objetos utilizados pelo paciente. Então, nós vimos nas nossas aulas anteriores sobre hanseníase, lá na parte da transmissão, que a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa de transmissão pela via aérea, através das gotículas contaminadas com os bacilos, Não havendo necessidade de fazer isolamento do paciente no domicílio e também separação dos seus utensílios, tá? Porque não é uma forma de transmissão aqui do bacilo. Então, nesse caso, nós temos aqui já a nossa resposta correta, que é a alternativa B. Na alternativa C, todas as pessoas que entram em contato com a bactéria causadora da hanseníase irão adoecer e apresentar os sintomas da doença ao longo do tempo. Nem todas as pessoas, É uma doença infecto-contagiosa de alta infectividade, mas tem baixa mortalidade. Então, grande parte das pessoas já tem uma certa imunidade contra o bacilo da hanseníase, e podem não desenvolver doença ao longo dos anos. Então, nem todas as pessoas irão adoecer com a hanseníase. A vacina BCG é altamente eficaz contra a hanseníase. Todas as pessoas que convivem com alguma pessoa diagnosticada com a doença devem se vacinar. A vacina BCG ela não é eficaz para a hanseníase. Ela previne as formas graves da tuberculose, mas os contatos, eles podem receber sim um reforço, os já vacinados. Os ainda não vacinados, menores de 1 ano, precisam receber. Isso se forem assintomáticos para a hanseníase, tá? Isso deve ser avaliado, cada caso. Nem todas as pessoas que são contatos são indicadas para receber a vacina BCG, porque ela reduz de certa forma, aqui a transmissão da hanseníase, mas cada caso precisa ser analisado, principalmente crianças menores de 1 ano. Alternativa E. A hanseníase é uma doença dermatológica, atinge a pele e não afeta outras partes do corpo. Então, nós vimos lá nas manifestações clínicas
A hanseníase é uma doença dermatoneurológica, né? Afeta a pele e também os nervos periféricos. Dependendo do estágio da hanseníase, pode afetar também outros órgãos. Então, a alternativa E está incorreta. Nessa próxima questão, de acordo com a classificação diagnóstica da hanseníase, utilizada pelo Ministério da Saúde, assinale a opção incorreta. Então, vamos analisar aqui nas alternativas sobre a classificação diagnóstica da hanseníase, né? Vamos lembrar lá da classificação operacional da OMS, né? Que divide a hanseníase em hanseníase paucibacilar e multibacilar. Então, hanseníase paucibacilar é aquela em que a pessoa tem até 5 lesões na pele. E multibacilar é aquela em que a pessoa tem mais de 5 lesões na pele. E aí nós vimos também na classificação das manifestações clínicas lá de Madrid, que na paucibacilar nós temos as formas clínicas indeterminada e tuberculoide, tá? E na multibacilar nós temos a forma clínica dimorfa e bichoviana, tá bom? Então vamos analisar então aqui essas alternativas. Na alternativa A, as formas paucibacilares da hanseníase inclui hanseníase indeterminada e tuberculoide. Então, ele quer aqui, ó, nessa questão, a incorreta, aquela que não é correta em relação às formas clínicas de classificação da hanseníase, tá bom? Então, na alternativa A, as formas paucibacilares realmente incluem essas duas formas clínicas, que é a indeterminada e a tuberculose. Então, essa alternativa ela está correta. Nós temos que identificar a incorreta, tá bom? Então, na alternativa B, a hanseníase dimorfa, ela é classificada como multibacilar? Sim, né? A gente viu que a dimorfa e a bichoviana fazem parte da classificação multibacilar. Então, não é ainda a nossa resposta correta. Vamos para a alternativa C. As formas multibacilares da hanseníase inclui a hanseníase dimorfa e bichoviana? Sim, né? São as duas formas clínicas que fazem parte aqui, né, da hanseníase multibacilar, tá? Alternativa D. A hanseníase indeterminada, ela pode se apresentar na forma paucibacilar ou multibacilar? Não, né? Que a indeterminada a hanseníase na forma clínica inicial, ela está incluída na classificação paucibacilar somente. Então, não tem como classificar uma pessoa com hanseníase determinada sendo pauci ou multibacilar, sendo que na paucibacilar, essa forma indeterminada é uma forma inicial. Geralmente, alguns pacientes, algumas pessoas podem curar-se, né, naturalmente, às vezes sem tratamento, e aí a pessoa apresenta, em geral, uma única lesão na pele, tá? Que é uma característica diferente dos multibacilares, que eles apresentam mais de 5 lesões na pele. Então, a nossa alternativa correta nessa questão é a alternativa D. Nessa terceira questão, nós vamos analisar aqui as assertivas, para a gente assinalar aqui qual é que está correta, e aí vamos escolher as alternativas, né, onde essas assertivas são as corretas. Então, nós temos 4 assertivas aqui. Então, vamos analisar o primeiro. O esquema terapêutico para o caso é realizado com 6 cartelas. Então, qual é o caso que ele se refere? Ele está se referindo ao tratamento da hanseníase multibacilar, que está aí no início, no enunciado da questão, tá bom? Então, no que diz respeito ao tratamento da hanseníase multibacilar, assinale as assertivas e assinale a alternativa correta. Então, a gente vai analisar as assertivas, são 4, e aí nós vamos escolher, vamos ver, né, depois dessas 4, qual é que estão corretas, e aí vamos marcar ali embaixo as alternativas, tá bom? Então, vamos lá para a primeira assertiva. O esquema terapêutico para o caso é realizado com 6 cartelas, né? Então, a gente viu que nos multibacilares, o tempo de tratamento inclui 12 doses, né? 12 doses supervisionadas durante ali de 12 meses a 18 meses, né? Então, não são 6 cartelas. Se a gente tem 12 doses, então o paciente vai receber
12 cartelas, né, no tratamento da hanseníase multibacilar. Então, esse primeiro item ele não está correto. Então, já podemos eliminar a alternativa A, a alternativa B e a alternativa D, que traz todas as corretas, né, gente? Então, a nossa resposta aqui vai ser a alternativa C. Vamos analisar, então, o segundo e o terceiro. A rifampicina é administrada somente através de dose mensal de 600 mg, né, que são 2 cápsulas de 300 mg, com administração supervisionada. Então, exatamente, é assim que funciona a administração da rifampicina. É uma dose supervisionada, né, de 600 mg ali durante a administração supervisionada, tá? E o terceiro item, né, a dapsona, ela permite doses diárias de 100 mg auto-administradas. Ela é feita também, né, supervisionada, mas a pessoa vai fazer essas doses diárias aí auto-administradas de 100 mg. Então, a gente tem segundo e terceiro assertivas corretas. E por que a quarta está errada, né? A clofazimina é administrada somente em doses auto-administradas de 100 mg diárias? Não, a gente viu, né, que essas 100 mg aí diárias, na realidade, essas 100 mg é na dose, a gente viu que é na dose supervisionada, a clofazimina de 300 mg, cada, né, um com 100 mg, e na dose diária auto-administrada vai ser de 50 mg. Isso para o adulto, tá bom? Então, por isso, a nossa resposta correta é a alternativa C. Nessa quarta questão, a gente tem aqui o quadro clínico relacionado com a hanseníase. Dentre outros aspectos, considera a identificação de lesões ou áreas com alteração de sensibilidade. Segundo os critérios para a classificação operacional da hanseníase paucibacilar, refere-se a. Então, a gente viu que a hanseníase é uma doença dermatoneurológica, porque nós vamos ter ali a lesão na pele, e essa lesão na pele, ela tem uma alteração da sensibilidade, né? Então, na forma inicial da hanseníase, essas lesões elas têm um distúrbio de sensibilidade, tá? E aí vai avançando, né, para perda ou ausência da sensibilidade. Então, a pessoa não vai sentir, tá? Então, ele quer saber aqui em relação à classificação da hanseníase paucibacilar. Até quantas lesões, né, vai ser classificado como hanseníase paucibacilar? Então, a gente tem lá até 5 lesões, é classificado como paucibacilar, mais de 5 lesões, gente, multibacilar, tá? Então, vamos identificar aqui isso nessas alternativas. Alternativa A, casos com mais de 6 lesões? Não, né? Até 5 lesões na pele é considerado paucibacilar. Alternativa B, casos com até 5 lesões? Sim, né? Até 5 lesões na pele é hanseníase paucibacilar, tá? Então, nossa resposta aqui, a alternativa B. Nessa quinta questão, aqui no enunciado, nós temos que a hanseníase ela é conhecida antigamente como a lepra, é uma doença crônica, transmissível, de notificação compulsória, né, investigação obrigatória em todo o território nacional. Ela possui como agente etiológico o Mycobacterium leprae, bacilo que tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos e atinge principalmente a pele e os nervos periféricos, com a capacidade de ocasionar lesões neurais, conferindo à doença um alto poder incapacitante, principal responsável pelo estigma e a discriminação às pessoas acometidas pela doença. Diante do conceito da patologia em questão, assinale a alternativa correta em relação aos seus principais sinais e sintomas. Então, nós estamos observando que a hanseníase ela tem essa manifestação clínica dermatológica, né? Aí tem também a parte neurológica, né? Que essa lesão na pele, ela tem esse distúrbio de sensibilidade ou ausência da sensibilidade, tá bom? Mas afeta também os nervos, né, da mão, do pé. E as manchas, né, na pele também tem algumas características importantes aqui para a gente identificar. Vamos analisar, então, sobre esses sinais e sintomas aqui nas nossas alternativas. Na alternativa A, manchas esverdeadas em parte superior do corpo, ausência de dor e febre. Bem, em geral, as manchas são claras, né, na fase inicial, que é indeterminada. Nas outras fases, a gente tem as bordas elevadas, né, elas são meio hiperimeadas,
acastanhadas, a gente tem nódulos, tubérculos. Então, essa alternativa A, ela não faz parte das características aqui dos sinais e sintomas de hanseníase. Vamos para a alternativa B. Dor e sensação de choque, formigamento, fisgada e agulhadas ao longo dos nervos dos braços e das pernas. Então, aí nós temos uma manifestação neurológica, né, da hanseníase. A gente viu que ela afeta principalmente os nervos periféricos, a gente tem os membros superiores, né, e os membros inferiores. E as manifestações clínicas, né, neurológicas, são exatamente essas: dor, sensação de choque, né, o formigamento, as fisgadas, agulhadas ao longo dos trajetos dos nervos, tanto do braço quanto das pernas, tá? Então, a gente já tem aqui a nossa alternativa correta, que é a alternativa B. Nessa próxima questão, nós temos aqui uma questão que fala sobre os medicamentos para o tratamento da hanseníase. Tá? O tratamento só vai ser diferenciado em relação ao tempo, que vai ser, né, os paucibacilares. Eles irão fazer um tratamento de 6 doses supervisionada, né, lá com os 3 fármacos, que é a rifampicina, a isoniazida e a dapsona, tá? Então, são esses fármacos que fazem parte do tratamento, tanto da multibacilar quanto da paucibacilar. Só que no paucibacilar são 6 doses supervisionadas, ou seja, se ele conseguir fazer, né, 6 doses durante 6 meses, ele já tem a alta, mas ele pode concluir em até 9 meses. No caso do multibacilar, ele pode concluir esse tratamento em 12 meses, mas ele pode finalizar, né, um tempo máximo que são até 18 meses, tá bom? Então, a diferença aqui não está no medicamento, mas sim no tempo de conclusão do tratamento. No Spalce, aí são 6 doses supervisionadas, e no Multi são 12 doses supervisionadas. O tratamento da hanseníase, ele é supervisionado e auto-administrado. Então, a cada 28 dias, os pacientes irão na unidade receber pelo profissional, né, de saúde a dose supervisionada, tá, da rifampicina, da dapsona e da clofazimina. E aí ele vai levar para casa dapsona, clofazimina para fazer a auto-administração, tá bom? Então, nesse caso que ele está perguntando, que é uma questão de 2020, né? O tratamento medicamentoso da hanseníase multibacilar consiste nos seguintes medicamentos. Quais são os medicamentos que nós temos para a hanseníase? Né? Etambutol, na letra A, o etambutol não é da hanseníase, da tuberculose. Clofazimina faz parte, mas tazocin não é um medicamento da hanseníase. Então, a alternativa A não é a correta. Na alternativa B, dapsona, ok. Isoniazida não é da hanseníase, é da tuberculose, tá? Rifampicina, tá ok, que faz parte tanto da hanseníase como para TB. Mas isoniazida só para tuberculose, não para hanseníase. Na alternativa C, dapsona, clofazimina e meroponem não faz parte dos esquemas, né, de tratamento medicamentoso da hanseníase. Então, só nos resta aqui a alternativa D, dapsona, clofazimina e rifampicina. São os 3 fármacos. Hoje a gente tem tanto para o Palce quanto para o multibacilar os 3 fármacos, tá bom? Na 7ª questão, nós temos aqui, né, que a hanseníase parece ser uma das mais antigas doenças que acometem o homem, outrora motivo de estigma e exclusão há mais de 20 anos. A doença tem tratamento capaz de curar a totalidade dos casos. O agente etiológico da hanseníase, tá? Isso aqui é bem importante, a grande maioria das provas gostam de fazer essa pergunta sobre o agente etiológico das doenças infecto-contagiosas, né? Aqui na hanseníase e também na tuberculose não é diferente, mas ele quer saber aqui qual é o agente, tá? Que causa a hanseníase. Então, na alternativa A, a gente tem aqui bacilo de Koch. Bacilo de Koch é o nome dado, né, para o Mycobacterium tuberculose, lá da tuberculose, não aqui da hanseníase. Mycobacterium leprae, né? Mycobacterium leprae é o agente etiológico que causa a hanseníase, tá bom? Então, alternativa B. Essa próxima questão, né, analisar aqui o modo de transmissão de uma doença apresentado abaixo.
A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada deste no organismo são as vias aéreas superiores, mucosa nasal e orofaringe, por meio de contato próximo e prolongado, muito frequente na convivência domiciliar. Por isso, o domicílio é apontado como um importante espaço de transmissão da doença. Caracterizada, um exemplo de uma doença caracteriza um exemplo de uma doença que apresenta um modo de transmissão acima. Nós temos ali falando que a eliminação é feita através de bacilo, então a gente tem as duas doenças, né, infecto-contagiosas que são transmitidas por bacilo, que é a tuberculose e a hanseníase, todas duas, a porta de entrada e a via também, né, de eliminação são as vias aéreas, tá? As vias aéreas superiores. Mas aqui o que difere, né, a hanseníase da tuberculose é porque a hanseníase precisa ter esse contato próximo e prolongado, tá? Porque como a eliminação é feita através de gotículas e as pessoas que estão muito próximas, né, menos de 1,5 metro, tempo também, né, próximo dessa pessoa que é a fonte infectante da doença ativa sem tratamento, multibacilar. Aí a convivência no domicílio com os casos, né? Aqui no caso de hanseníase, isso é um fator que contribui aqui para a transmissão da doença, tá? Então, por esses fatores, aí nesse texto, a gente, claro, né, vai caracterizar aqui a doença, que é a hanseníase. Então, alternativa D aqui nessa questão. Questão 9. São características das manchas da hanseníase, exceto. Então, vamos analisar. Na alternativa A, podem ser hipopigmentadas. A gente viu que a cor, né, ela fica realmente diferente. Discrômicas, né? A pele fica um pouco mais clara em relação à cor da pele da pessoa. Pode ficar avermelhada ou cor de cobre, né? Meio acastanhado. Na alternativa B, podem ser planas ou elevadas. A gente viu que na indeterminada as manchas são planas, mas na tuberculose, na dimorfa, a gente tem as bordas e o centro um pouco elevadas, né? Meio infiltradas. Na alternativa C, tem prurido. Bem, as manchas da hanseníase, elas não coçam, tá? Então, aqui nesse caso do prurido, né, que é a coceira, não é uma característica da mancha da hanseníase, porque a questão pede, exceto uma, não tem as características da hanseníase. Então, se a mancha da hanseníase não coça, então a alternativa C é a nossa resposta correta aqui para essa questão. 10ª questão. A hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é causada por infecção com a bactéria Mycobacterium leprae. Ela afeta principalmente a pele, os olhos, o nariz e os nervos periféricos. É uma doença milenar, citada inclusive nos livros mais antigos da humanidade. Marque o item correto sobre o tema. Vamos então analisar aqui, né, das alternativas, aquela que está mais aquela que está correta em relação à hanseníase. Vamos analisar a alternativa A. A hospitalização em locais apropriados é o melhor tratamento para o paciente portador da hanseníase, pois lá ele tem condições de se recuperar mais rápido. Bem, a hanseníase é uma doença que não tem a necessidade, né, a não ser nos estágios mais graves da doença, requer algumas vezes a hospitalização, mas a grande maioria dos casos o tratamento é domiciliar mesmo, sendo acompanhado pelas unidades básicas de saúde, não sendo aqui necessário hospitalização dos pacientes, tá? Então, não é a alternativa A. Vamos para a alternativa B. Hanseníase tem cura e o tratamento é feito com antibióticos durante um determinado período de tempo. Sim, a gente viu que a hanseníase é uma doença de característica longa, né? Ela é uma doença crônica, ela tem um percurso longo de tratamento, mas se a pessoa fizer realmente o tratamento correto, ela vai ser curada, né? É uma doença que tem cura, sim, e que é a base de antibióticos durante um período de tempo. A gente viu lá nas alternativas anteriores, nas questões, que
O tratamento ele pode ir, dependendo do tipo de hanseníase, né, Pauci ou multi, pode ser de 6 a 12 meses. Então, a nossa resposta aqui para essa questão alternativa B. Então, a gente finalizou agora a nossa aula, né, resolvendo aqui algumas questões sobre hanseníase, para a gente entender como que esse conteúdo ele é cobrado nas provas de concurso. Então, se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e aproveita para se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Aí eu aguardo vocês então na nossa próxima aula.